Olá, queridos irmãos e amigos. Quem aqui já se envolveu com obra, construção, sabe que não é tarefa fácil. Deus nos deu a oportunidade de, em 2013, conseguirmos vender a nossa casa e dar início a um projeto que hoje, graças a Deus, a gente está concluindo, que foi mudada a nossa casa, né, para um outro bairro que nós gostaríamos e para um apartamento. E nesse tempo da construção foram feitas escolhas, né? Obviamente a gente pensa naquilo que pode fazer de melhor, né? E existem alguns arrependimentos, algumas coisas que nós decidimos em que eu me arrependo profundamente, né? E hoje, analisando com mais frieza, com mais maturidade, depois de passar por todo esse processo e à luz da Bíblia, eu entendo que eu poderia ter tomado decisões muito mais simples e até mesmo baratas, mais baratas, né? Se eu, na época, tivesse dado ouvidos ao que Deus estava tentando falar ao meu coração. E Deus, a gente às vezes pede uma resposta diante das dificuldades, das decisões que nós temos que tomar, mas o nosso coração fica endurecido, fica fechado. Por mais que a gente às vezes até queira demonstrar para Deus que a gente quer ouvir a voz dele, mas sabe o que acontece? Muitas vezes nosso coração já está predeterminado a determinada escolha, a uma situação que a gente já tinha decidido, e com isso acabamos desprezando os sinais, né, as respostas que nós pedimos a Deus. Então, essas escolhas que eu estou falando me trouxeram dor de cabeça, me trouxeram aborrecimento. Mas aquilo hoje eu vejo que era a voz de Deus, as respostas que eu estava buscando e eu não quis ouvir. Isso me lembra muito uma passagem muito conhecida nossa, que está aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, em que Elias, né, ele vai se refugiar numa caverna após ter sido ameaçado, e ali ele fica com medo, e dentre tantos ensinamentos que a gente pode tirar dessa passagem, eu vou ler aqui para os irmãos o versículo do capítulo 19, versículos 11 a 14. Diz assim: Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. É muito interessante esse momento em que a gente vê que houve vento, houve terremoto, houve fogo, e em nenhuma dessas situações a voz do Senhor, o Senhor se manifestou em falar ao coração de Elias. Mas quando houve a brisa suave, a tranquilidade, a paz, a segurança, Elias pôde ouvir atentamente a voz de Deus. Isso é um indicativo muito seguro em que nós podemos confiar nas coisas em que não trazem confusão, que não trazem contenda,
que não trazem falta de paz ao nosso coração. A falta de paz, inclusive, aqui em Colossenses, né, confirmando essa passagem, Colossenses 3:15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Veja só, Deus se manifesta em nossos corações através da paz. Quando sentimos algo estranho, algo que não vai, dificilmente, irmãos, é muito difícil você se arrepender depois de ter orado, a não ser que você realmente esteja se enganando. Mas quando a gente ora e pede uma confirmação a Deus de algo, se Ele nos dá a paz, nos dá a tranquilidade, a segurança, nós podemos embarcar tranquilamente. Mas quando há aquela dúvida, fica aquela situação no ar, muitas vezes, Deus até permite que a gente passe por aquela situação. Ele talvez tenha que nos ensinar algo que a gente precisa aprender por causa justamente dos desejos enganosos do nosso coração. Mas quando a gente ouve a voz suave, a brisa suave do Senhor no nosso coração, a gente sente a paz e a segurança, nós podemos ter confiança de que o Senhor está conosco, temos certeza de que as consequências serão benéficas, apesar muitas vezes das aparências enganarem, e Deus não se leva por aparências, nós aqui somos muito tentados por elas, né? Mas essa indicação é algo muito confiável, muito tranquilo da gente seguir, porque isso ainda vai aprimorar nossa relação de intimidade com Deus, a sensibilidade dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, os desejos do nosso coração, tudo aquilo que Deus quer trabalhar para que a gente tenha uma vida significativa, uma vida importante aos olhos dele, como ele quer que a gente viva. Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe nas nossas escolhas e traga paz ao nosso coração. Pai, muito obrigado porque o Senhor não é um Deus mudo, um Deus feito por mãos humanas. O Senhor fala, o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor nos ama, está atento àquilo que falamos com o Senhor, aos anseios do nosso coração, às decisões que devemos tomar. O Senhor está sempre conosco. Nos ajude a ouvir com sensibilidade a voz do Senhor para as nossas vidas. Sabemos que os teus caminhos são caminhos de paz, caminhos de segurança, de tranquilidade. Afasta, Senhor, os desejos enganosos do nosso coração, para que possamos verdadeiramente cumprir com o desejo que o Senhor tem no seu coração para nós, para a nossa vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor cada vez mais nos dê a possibilidade de enxergarmos, de ouvirmos e termos mais intimidade com o Senhor, para conseguirmos, ó Pai, crescer, termos mais segurança e paz em nossas escolhas. Ensina, Senhor, aquilo que tens que nos ensinar, mas o nosso principal inimigo, que é o nosso coração, ajuda-nos, ó Pai, a desviar-nos das armadilhas do nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos irmãos, é sempre um grande prazer. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço